Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E o assunto de hoje, digamos que seria a segunda parte para o tema Mentindo para você sobre o carro elétrico. Dessa vez nós vamos falar da questão do 1690 que tanto falam por aí. Mas o que seria esse 1690? Mas antes de mais nada, eu vou fazer um pedido muito importante para você, que é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também recebam essa informação. Se você também não está inscrito, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. E vou falar uma coisa muito importante ainda. Se você não curtir, comentar e compartilhar, eu vou rogar uma praga para você. Eu vou rogar uma praga que o seu IPVA do ano que vem vai aumentar. Então, se eu fosse você, eu garantiria o curtir, comentar e compartilhar, viu? Sei lá, né? Por via das dúvidas. Então, o que seria então essa questão do 1690, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, já que muitas pessoas não consideram muito a minha opinião em relação, porque eu sou só um influenciador, um dono de carro elétrico, não sou engenheiro, não sou jornalista, eu vou deixar uma das maiores vozes realmente do jornalismo automotivo no Brasil falar isso por mim, explicar exatamente o que seria essa relação do 1690 para vocês. Os três tipos principais de carros eletrificados são: primeiro, o elétrico puro; segundo, o híbrido plug-in; terceiro, o híbrido puro. E rola aí uma relação interessante entre os três, de 1:6:90. O que vem a ser isso? Se no elétrico puro, que só anda com bateria, você precisa de uma quantidade de materiais para essa bateria, no híbrido plug-in você precisa de 6 vezes menos, pois ele roda apenas 100 a 150 km eletricamente. Já o híbrido puro, que não é carregado na tomada, pois ele só a recarrega nas reduções de marcha, a bateria precisa de 90 vezes menos material. E por isso se estabeleceu essa relação das baterias de 1:6:90. Tá, então o que o Boris quis dizer com isso, né? Vou até trazer para vocês qual que é a fonte de informação dele nesse caso. Mas o que ele quis dizer foi que para cada carro 100% elétrico, o mesmo material que você utilizaria nele, você conseguiria fazer 6 veículos híbridos plug-in, por exemplo, igual o GWM Raval H6, o BYD Song Plus, BMWs, Mercedes, que são veículos que têm tanto motor a combustão quanto o motor elétrico, mas você consegue carregar a bateria de alta tensão com a tomada da tua casa, com o carregador all box, com até alguns casos de híbridos que você consegue utilizar carregadores rápidos. Então, nossa, então quer dizer que eu conseguiria produzir 6 carros com a mesma quantidade de material? E aí depois vem a relação do 90. Nossa, então com a mesma quantidade de material eu consigo fazer 6 Toyotas Corollas Hybrid. Primeiro vamos entender de onde que vem essa fonte, depois a gente debate sobre o assunto, tá? Lembrando, eu respeito muito a opinião do Boris, ele é um cara sensacional, muito gente boa, então fica a questão aí. A minha crítica não é ao Boris, é um cara que realmente admiro muito e tem muita coisa que eu concordo com ele, mas nem tudo. Aliás, fica o convite aí pro Boris pra gente bater um papo aí quando possível. Mas o ponto é a informação que ele trouxe e também a origem dela, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês exatamente de onde vem essa informação. Tem várias matérias falando sobre o assunto, né? E eu peguei esse site aqui que chama energyminute.ca, ou seja, deve ser da Califórnia, não sei, faço ideia. Onde ele fala a regra do 1690 da Toyota. O caso dos híbridos, né? Vou traduzir aqui o site para vocês, porque eu também não sei muito bem inglês, então é para vocês e para mim, tá? Ok. Regra do 1690 da Toyota, o caso dos híbridos.
uma matéria que foi, inclusive, escrita no dia 7 de junho de 2023, então é até recente, né? E aqui. Nada melhor do que enviar uma mensagem privada a alguém apenas para que ele tire imediatamente uma captura de tela e envie para outra pessoa. Ou seja, é como se fosse um vazamento de informação, só que é um vazamento que, digamos, foi bem proposital, né? Então, um vazamento corporativo. Por isso que vocês não vão achar nenhuma matéria dizendo que a Toyota se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A Toyota divulgou recentemente um resumo de sua estratégia de produção de venda de veículos elétricos para suas concessionárias, fornecendo informações sobre a decisão da Toyota de se concentrar mais em híbridos do que EVs completos. Como todo bom documento interno confidencial, foi prontamente vazado para o público pelo Twitter, hoje X, né? Toyota pretende se concentrar em híbridos em vez de EVs por causa de 3 grandes barreiras para a adoção do EV. Fornecimento de minerais críticos. De acordo com o Benchmark Minerals, mais de 300 novas minas são necessárias para suportar a demanda de bateria até 2035, embora a capacidade de fabricação das baterias dos Estados Unidos esteja decolando. A Toyota não acredita que o fornecimento de minérios brutos será capaz de acompanhar, levando à escassez e custos mais altos. Esse é o primeiro argumento da Toyota. Outras montadoras, inclusive, estão dando passo inédito, fazer parceria e investir no setor de mineração para garantir seu próprio suprimento mineral. Ou seja, ficar fora da mão de mineradores específicas, né? Segundo, a infraestrutura de carregamento. Os carregadores públicos começaram a ganhar a reputação de não serem confiáveis. Nada estraga em uma viagem de carro em família mais rápido que puxar um carregador de EV lento ou quebrado. Não há crianças, ainda não estamos lá. Ele falou que não tem crianças, ainda não estamos lá e agora estamos hospedados nesse motel. Na verdade, motel lá são os hotéis pequenos, só para vocês entenderem, tá? Na parada de caminhão para a noite. E aí, no caso, a infraestrutura também carece de padronização, que pode limitar o acesso e reduzir a velocidade de carregamento. Basta perguntar a qualquer pessoa que esteja dirigindo seu EV com adaptadores de carregamento como se eles fossem o Keymaker da Matrix, né? Faz tempo que eu não assisto o filme da Matrix, mas ok. A chave mestra. O que acontece nos Estados Unidos? Metade da infraestrutura de carregamento é da Tesla. A outra metade é de empresas diversas. E a outra metade que carece de uma boa manutenção, tá? Então, digamos que se você for perguntar para donos de carros elétricos nos Estados Unidos, boa parte vai estar muito satisfeita, que é aqueles que usam Tesla, e a outra parte vai ficar um tanto quanto insatisfeita, que são aqueles que não usam Tesla. Então é um ponto a se avaliar, tá? Acessibilidade. Mesmo sem o custo de instalação de um carregador doméstico, os veículos elétricos têm sido historicamente mais caros do que seus homólogos com motor a combustão. Embora isso normalmente ainda seja verdade, os subsídios do governo e os cortes de preços de Tesla estão ativamente tentando mudar isso. Eles mostram aqui também os prazos típicos da cadeia de suprimentos de veículos elétricos, a bateria e usando, ou seja, a vida útil deles, né? Quanto à questão do preço do carro, a gente sabe que isso está mudando muito, muito mesmo. Vide os carros que estão chegando no Brasil cada dia mais barato, forçando aos que já estavam reduzir os preços. E aí sempre aquela história, o veículo elétrico usado está desvalorizando 50%. Tá, lógico. Se você tem um carro mais novo, mais moderno, evoluído, com tecnologia mais avançada, mais barato que o usado, o que vai fazer com o preço do usado? Então, hoje você pode observar que você compra, por exemplo, o mais barato dos carros a combustão por volta de R$80 mil e o mais barato dos carros elétricos a partir de R$70 mil, ou R$80 mil também, que é o caso do iCar, 90 mil, 99 mil, que seja, é o caso do Kwid, 115 é o caso do Dolphin Mini, 126 é o caso do EJS1, então não é mais assim não, viu?
Os carros elétricos não estão tão mais caros assim. Aliás, eu nem diria que estão mais caros que os carros a combustão no Brasil. Tá? Sem subsídio, detalhe. Né? Aí vem aqui, a Toyota tem como meta reduzir as emissões de carbono o mais rápido possível, incluindo uma redução de 35% nas emissões de seus veículos até 2030 e uma redução de 90% das emissões de toda a sua frota até 2050. E chega a solução que eles falam da regra 1690. Diante da escassez crítica de fornecimento de minérios e outros desafios, a montadora japonesa acredita que os híbridos e não os veículos 100% elétricos, os elétricos, são a resposta. Eles analisaram os números como se fossem o Sheldon Cooper do Big Brain Theory. E descobriram que usar a mesma quantidade de minerais críticos necessários para fazer um único veículo totalmente elétrico poderia ser usado para fazer 6 veículos híbridos plug-in ou 90 híbridos não plug-in. O nosso HEV, certo? Então, assim, o foco, na verdade, é o mineral crítico, tá? Não a matéria inteira, tá? O mineral crítico. Provavelmente o que eles chamam de mineral crítico seja o lítio. Vamos ver o que mais eles falam aqui. A punchline, sei lá o que é isso. Em sua opinião, isso não apenas ajuda mais pessoas a dirigir veículos de baixa emissão. A Toyota acredita que a redução geral de carbono de 90 híbridos ao longo da sua vida útil é 37 vezes maior do que um veículo elétrico de bateria única. No que diz respeito à Toyota, ter 90 pessoas dando um pequeno passo em um híbrido parece melhor do que ter uma pessoa dando um salto gigante em um veículo elétrico, 100% elétrico. A transição, então, não é a soma de alguns grandes atos, mas a coleção de pequenas mudanças feitas por todos. Panorama geral. No caso dos veículos elétricos, a infraestrutura, a acessibilidade e as cadeias de suprimentos minerais críticas precisam alcançar as ambições de muitos governos que estão procurando descarbonização. O setor de transporte pode ser um caminho longo e acidentado para chegar lá. Ele está falando das frotas, né? O Japão historicamente carece de recursos naturais, resources não traduziu, mas seriam os recursos naturais, e, portanto, procura soluções pragmáticas para prosperar. Eles podem ser um microcosmo dos veículos elétricos construídos na próxima década. Antes de entrar mais aprofundadamente sobre essa questão da diferença do 1690, eu acho interessante a gente trazer exatamente quais são esses elementos que compõem um veículo elétrico, a proporção, o peso e tudo mais. Eu achei interessante trazer essa informação de uma fonte oficial, que é a agência Gov, né, da EBC. Então, o que fala exatamente esse texto aqui, que foi publicado recentemente também, em outubro de 2023, fala assim: minerais são matérias-primas para a confecção de baterias de carros elétricos. Ele fala do crescimento da eletrificação da frota brasileira, mundial, demanda global por algumas substâncias deve aumentar em até 1000%. 1000%. Muita coisa. Vamos lá. Então aqui a matéria fala, em muitas localidades do Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, já é comum ver vagas voltadas para a recarga de veículos elétricos em estacionamentos residenciais, coisa que a gente já sabe, né? Vamos para o que interessa aqui, na verdade. Vou deixar o link para vocês da matéria, para vocês lerem na íntegra. Mas vamos lá. Os tipos mais comuns de bateria para carros elétricos são: as baterias para os carros elétricos são produzidas com minerais que irão armazenar a eletricidade utilizada pelo motor e pelos demais sistemas do veículo, tá? E aí ele fala que em alguns modelos o quantitativo de minerais pode variar, fato. Vai ter aquele blend de minérios que dá, digamos, uma eficiência energética maior ou menor para cada carro. Então, esse exemplo aqui: 35 kg de alumínio, 53 kg de grafite, 16 kg de manganês, 20 kg de cobre, 20 kg de aço, 28 kg de níquel, 11 kg de cobalto e apenas 7 kg de lítio. Nossa, eu tô parecendo Ana Maria Braga dando a receita de bolo agora. Mas ok. Aí tem aqui uma combinação, esse no caso seria uma combinação de níquel
cobalto e óxido de alumínio. Se eu não me engano é o NCA, é a bateria NCA, tá bom? E aí tem outros tipos, por exemplo, essa aqui que vai 17 kg de cobre, 17 kg de aço, 43 kg de cobalto, 2 kg, ou 43 kg de níquel, 2 kg de cobalto, 6 kg de lítio, ou seja, menor, 30 kg de alumínio e 44 kg de grafite, que é a combinação LFP, ferro, lítio, fosfato, tá? Aqui ele fala 44 kg de alumínio, 66 kg de grafite, 26 kg de cobre, 65 kg de aço e apenas 6 kg de lítio, né? Então olha só, vamos voltar aqui. Nós temos a primeira bateria, o NCM, a segunda bateria, o NCA, e a terceira bateria, o LFP, tá? Níquel, manganês, cobalto, níquel, cobalto e alumínio, e lítio, ferro e fosfato, tá bom? Essas são as proporções das 3 baterias mais utilizadas hoje no mundo para os veículos 100% elétricos. Existe também a bateria que está vindo com sódio no lugar do lítio, que inclusive está equipando alguns veículos que já vêm para a América do Sul, que seria o E10X, né, da Jack Motors, o EJS1 aqui no Brasil, mas até então não teria casos do EJS1 com sódio no Brasil por enquanto. Mas existe já essa bateria sendo produzida pela Jack Motors, tá? Então, pessoal, eu peguei uma colinha aqui bem básica mesmo, uma conta, aquela conta de, como a gente chama, conta de padeiro, né? Uma conta bem burra, não precisa ser nenhum Sheldon Cooper para chegar nesse raciocínio. Mas vamos lá. Eu peguei 2 carros para comparar. O meu, que é um Jaque EV40 2019-2020, ou seja, já é um projeto antigo comparado com os atuais, e um Toyota Corolla Hybrid, né, que foi lançado aproximadamente na mesma época, 2020, se eu não me engano. Então, tá bem próximo ali em questão de tecnologia, tá? Um é um chinês e outro é o abençoado japonês, que todo mundo fala que a Toyota está muito evoluída nesse caso. Vamos lá. A bateria do meu iEV40, ela pesa 320 quilos e tem uma capacidade energética de armazenamento de 40 kWh, tá? 40 kWh capacidade de armazenamento. E ele tem de fábrica declarado uma autonomia de 300 km pelo ciclo NEDEC. Beleza? Agora vamos falar do Toyota Corolla Hybrid Flex. Bateria 30 quilos. Nossa, praticamente menos de 10% da minha bateria. Caramba, então daria para produzir quase 11 baterias com o mesmo peso para o Toyota Corolla. Calma, a gente precisa fazer uma proporção ali. Então, para cada quilo de bateria do iEV40, seriam necessários 2,9 kg de bateria do Corolla Hybrid para armazenar a mesma quantidade de energia. Então, na verdade, é exatamente o inverso. Quando eles falam que você conseguiria produzir para cada um carro elétrico 6 carros híbridos plug-in e 90 carros híbridos não plug-in, se você for pegar a eficiência energética, a conta vira. É o inverso, não seria necessariamente 90, mas a proporção não condiz com isso. Você consegue sim produzir muito mais carros híbridos porque você utiliza menos minério nas baterias, porque o restante é igual, roda, funilaria, ou body car, como chama, o banco, tudo. Aliás, você tem algumas peças a menos no carro elétrico, que você não precisa da caixa de engrenagem, não precisa de embreagem, você gasta muito menos pastilha de freio, você não tem tantos óleos, você não precisa do sistema de refrigeração tão forte quanto no caso de um motor a combustão. Você tem uma eficiência energética e inclusive uma redução de materiais no caso do veículo elétrico, em comparação com um veículo a combustão e inclusive os híbridos da mesma forma, né? Então, essa conta,
o 6,90 não fecha na vida real quando a gente fala de eficiência energética. E se a gente fala de eficiência energética, quanto mais emissão de carbono, como eles estão tentando vender. Porque pensa, a energia eu posso produzir de diversas formas, inclusive fotovoltaico na sua casa, eólico, hidrelétricas, também termo, mas acaba sendo inclusive mais eficiente que no caso do motor a combustão, que você tem, na melhor das hipóteses, uma eficiência energética de 45%, e não é no Toyota, é no BYD Song Pro agora, se eu não me engano, né? Ele é mais eficiente que o Plus, mas não é num híbrido não plug-in. Esse é o detalhe. A sua fonte de energia no híbrido não plug-in é apenas uma, um motor a combustão. Ah, mas ele regenera freando. Ok. Só que para isso você tem que andar. Para andar você queimou combustível. E também tem outra coisa. A eficiência energética dos freios regenerativos do veículo híbrido não plug-in é limitado. Por um grande motivo. Que é a pequena bateria. Ele não tem condição de armazenar muita energia. É 1,3 kWh apenas. Depois disso, o freio regenerativo já não tem mais eficiência. Esse é o ponto, tá? Agora, por que a Toyota se esforça tanto na questão de falar que a solução não são os veículos 100% elétricos? Por um único motivo. Eles perderam o fio da meada, eles perderam o trem. Quem aproveitou esse trem? Não foi o Japão. Tá, a verdade é que mais de 90%, eu acho que eu vi foi 97% das baterias de alta tensão para veículos 100% elétricos ou para veículos eletrificados em geral, elas são produzidas na China, principalmente pelas fábricas da KTL e da BYD, né? Então, me desculpe Toyota, me desculpe Japão, vocês perderam o fio da meada da eletrificação. Não é que vocês não pararam de investir nos seus veículos, mas a China, como questão estratégica, eles deixaram de lado a produção, ou no caso o avanço tecnológico dos veículos a combustão, e avançaram em algo que de repente explodiu para todo mundo, que era o veículo eletrificado. Então, há muita discussão, muito debate sobre a qualidade dos veículos chineses há 5, 10 anos atrás, por conta dos produtos que eram entregues para nós. Mas por quê? Porque eles já estavam em outra pegada, eles já estavam pensando em um outro nicho de mercado, um outro produto. Então, cara, não tem o que discutir. Tanto que aqueles Corollas 100% elétricos que não existem no Brasil, mas existem fora do Brasil, eles utilizam tecnologia chinesa, tanto para o motor quanto para as baterias. Se você não sabe, os veículos da Toyota 100% elétricos, que sim, eles existem, eles utilizam baterias da BYD, tá? Então, eu entendo que mais a estratégia da Toyota para o Brasil principalmente é que a gente pare de consumir veículos que acabariam demonstrando a ineficiência energética e o atraso tecnológico que hoje, infelizmente, a Toyota se encontra. Eu tenho raiva da Toyota? Não, eu não tenho raiva da Toyota. Mas parece que a Toyota tem raiva dos carros elétricos para o Brasil, tá? Então é isso aí, galera. Mais uma vez eu deixo o pedido para vocês. Curte, comenta, compartilha e não se esqueça de assinar o sininho de notificações. E, lógico, tem que se inscrever no canal também. Valeu, galera. Até mais.